Olá, voltei pro canal. Voltei porque o último vídeo que eu gravei, eu postei aqui no YouTube, foi em agosto de 2024 e agora é janeiro de 2025 e muita coisa aconteceu. Eu operei de catarata nos dois olhos em setembro. Eu fui diagnosticada com baixa visão, porém o meu transplante de córnea saiu. Na verdade, vai sair e eu vou explicar mais o que aconteceu desde então. Então, em agosto, eu ainda tava naquele processo de esperar a fila do transplante andar. A fila do transplante, pra quem não sabe, eu vou fazer o transplante em Sorocaba. Eu sou de Belo Horizonte. E aí a fila tava andando rápido, porém, como eu tenho 26 anos, o meu doador, ele tem que ter uma idade compatível. Então, tem que ter entre 20 e 30 anos. Então, por isso que demorou mais do que demoraria se eu fosse mais velha. Desde que eu gravei o último vídeo, eu fui diagnosticada com a catarata nos dois olhos. Eu já sabia que eu tinha catarata por conta do uso de corticoide contínuo, tanto para o tratamento da rinite alérgica que eu tenho, quanto para o tratamento da ceratocone mesmo, que eu sempre pingava corticoide no olho toda vez que dava alguma infecção. E aí, assim, a catarata foi diagnosticada num exame com a minha médica comum, assim, eu tava sentindo uma coceira no olho, e aí as coisas estavam opacas, mas sempre tava opaco mesmo. E aí a minha médica olhou e falou, nossa, Milena, sua catarata tá muito maior, assim, tomou conta quase do cristalino inteiro. E aí, assim, foi de supetão. Numa semana eu nem sabia que eu precisava operar, na semana seguinte eu já tava operando. E aí, assim, é importante dizer isso também, porque eu não sabia. A catarata a gente opera lá no fundo do olho, lá no cristalino, que é a nossa lente interna. E a minha córnea, meu problema de ceratocone é na córnea, que é essa parte mais externa do olho. Então, não é nas mesmas partes, porém, era melhor eu fazer a cirurgia de catarata antes de eu fazer o transplante de córnea, para não interferir no outro. Então, os meus médicos entraram no consenso e aí eu operei. Então, assim, eles removeram o meu cristalino, a minha lente interna do meu olho, que estava toda opaca, e trocou por uma lente nova, uma lente que dura o resto da vida, graças a Deus. Porém, cada uma custa 5 mil reais. Então, eu tive que usar parte da doação para isso. E aí, assim, quem conhece pessoas que já teve catarata sabe que, assim, a gente tem uma melhora significativa na visão. Porém, no meu caso, por conta do tratamento de ceratocone, na hora do cálculo era confuso de fazer. E aí, assim, melhorou a minha miopia, então pra longe melhorou um pouco, porém pra perto piorou muito. Então eu não tô conseguindo fazer coisas básicas, assim, como ler um livro, mexer no celular por muito tempo, porque no direito eu não enxergo nada, de perto, assim, realmente nada. No esquerdo eu enxergo bem pouco, só que e um pouco melhor do que o direito, só que como o estigmatismo por conta da córnea no esquerdo é muito pior, fica tudo embaçado. Então, assim, eu perdi a visão para perto nos dois olhos. E aí eu operei, foi tranquila a cirurgia, eu já operei outras cirurgias no olho, já fiz o crosslinking e o implante de anel na córnea. Então, pra mim, a catarata foi super tranquila, assim, a sedação foi tranquila, o pós-operatório foi tranquilo. E assim, o meu grau tava muito alto. É difícil determinar assim que as pessoas têm, eu tenho 5 graus de miopia, eu tenho tantos graus de estigmatismo, porque a minha córnea é irregular, então o meu grau também é irregular. Então eu não consigo dizer exatamente quanto tava. Mas a minha médica disse que em alguns pontos, assim, um dos olhos tava 15, e aí o outro ponto tava 18. Então eu tava muito, com a visão muito prejudicada pra longe. Pra perto eu não tinha problema, eu conseguia mexer no celular, só que e ler um livro às vezes, mas como eu tinha que forçar por causa do estigmatismo, me prejudicava, mas eu não tinha grau para perto e muito grau para longe eu tinha. Então, assim, no olho direito tá muito para perto, então eu não tô enxergando nada com esse olho direito. E com o esquerdo eu enxergo muito pouquinho, mas por conta do astigmatismo fica tudo embaralhado. Então, para perto eu tô tendo que usar uma lupa para enxergar. A gente tentou, eu com a minha médica, a gente tentou adaptar um óculos, porque a lente de contato não dá mais, porque a córnea incha. A gente já tentou todas as lentes que podia usar e nenhuma funcionou. E o óculos a gente tentou,
Só que o óculos, assim, foi engraçado, eu mandei fazer num dia e aí passou 15 dias. Quando eu voltei pra pegar o óculos na ótica, eu não tava enxergando direito, assim. E eu sabia que podia ser assim, mas eu fui na minha médica, a gente refez o teste do olho e já tinha aumentado o grau, pra longe e pra perto. Então, assim, é muito irregular o meu grau. Cada dia que eu fizer vai dar uma coisa diferente, então o óculos não é viável. Então, eu não tô conseguindo fazer nada, assim, que exige enxergar de perto. Ler um livro, mexer no computador, que era uma parte intrínseca do meu trabalho. E aí eu tive que ser declarada como baixa visão. E aí, assim, isso explica muito o porquê que eu sumi. Eu não. Nas redes sociais, assim, eu não postei quase nada no Instagram, assim, que eu geralmente era mais ativa. Mostrava um pouco das coisas que eu fazia. Porque junto com toda essa. Porque eu tô lutando com essa doença ceratocone há muitos anos. Antigamente era mais tranquilo quando eu costumava controlar com óculos e lente. Mas nos últimos anos, assim, eu tava lutando muito, correndo atrás de cirurgia, correndo atrás de óculos, de lente e tudo. Mas aí quando eu me deparei com, olha, nada vai funcionar, o óculos não dá certo, lente não dá certo, tem que usar a lupa e mesmo assim fica muito pouco nítido. Eu entrei num processo depressivo muito forte. Eu tenho acompanhamento com psicólogo de 15 em 15 dias, psiquiatra de mês em mês. Estou fazendo acupuntura pro controle da dor, da enxaqueca e pra melhora do olho também. Mas assim, pra ser muito honesta, foram meses muito difíceis, assim. Eu tenho a sorte muito grande de ter os recursos que eu tenho, o, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho. Mas foi muito difícil ter que aceitar algo que não tá no meu controle. Eu sou uma pessoa muito ativa e comunicativa e independente, assim, de fazer as minhas próprias coisas. E aí, tá nesse lugar de ter que pedir ajuda, ter que depender das pessoas para coisas que antigamente eu fazia fácil, não poder mais fazer o meu trabalho. Eu acho que é natural, assim, esse processo, mas não deixa de ser doloroso, assim. E aí, no meio disso tudo, desse tumulto que foi o final do ano e principalmente mentalmente, assim, as coisas não aconteceram muita coisa além disso. No meio disso tudo, no dia 2 de janeiro, o meu oftalmo, que vai fazer o meu transplante de córnea, me mandou uma mensagem falando que a minha cirurgia já podia ser marcada. E aí, isso é uma dúvida que muita gente me pergunta quando eu falo, meu transplante saiu. Então a gente fica assim, como assim saiu? Não é. A fila não anda, não é de um dia pro outro. E assim, eu não sei exatamente os detalhes, tudo que acontece. Eu sei que assim, acho que é como uma previsão, sabe? Assim, essa semana eu tava na posição 199 na lista. E a minha cirurgia tá marcada pro dia 3 de fevereiro. Então eu acho que eles devem fazer uma estimativa de como que a fila tá andando, eu não sei. Eu sei que foi marcado. Desde então eu tô fazendo os exames, eu fiz exame de sangue, fiz exame de eco, eu fiz um exame na córnea que comprovou que a minha córnea tá muito fina. E o transplante tá marcado. Eu, assim, eu acho que eu tô feliz. Eu só ainda não tive ainda muito tempo de processar tudo que eu tô sentindo. E as implicações disso, porque assim, meus médicos já conversaram comigo, já me explicaram que o transplante é uma cirurgia muito dolorosa. Eu já fiz a cirurgia de crosslinking que raspa a córnea e eu senti muita dor, foi meio traumático pra mim, assim, a dor que eu senti. Mas eu tenho fé que vai ser uma cirurgia que vai dar tudo certo. Se for precisar das pessoas que eu sei que estão em oração, então com energia positiva e mandando boas vibrações, eu não tenho dúvida disso. O transplante ele vai ser feito só na córnea esquerda. O olho direito, a minha médica pediu pra gente esperar pra ver como que meu olho esquerdo vai reagir ao transplante. Pra gente ver se a gente continua o processo de transplantar a córnea direita ou se a gente espera alguma coisa. Então a gente precisa ver primeiro como que vai ser esse olho transplantado, essa córnea transplantada.
O transplante, ele é uma cirurgia que dura 1h30, aparentemente. Porém, o pós-operatório é bem mais complexo do que as outras cirurgias que eu já fiz. O meu médico, a gente teve uma reunião, a gente conversou sobre isso. São dados 16 pontos na córnea. E como a córnea não passa nenhum vaso sanguíneo, ou se passa é muito pouco, a cicatrização é lenta. Então, ao longo de um ano, a gente vai ficar tirando pontos da córnea. E aí, a cada ponto que a gente tira da córnea, o grau muda. Então, assim, o pessoal me pergunta, quando depois do transplante você já vai poder fazer uma lente ou fazer um óculos? Isso vai demorar um ano, porque a cada período de tempo o meu grau vai ser 1. Então eu vou ter que ser muito paciente. Tô praticando a virtude da paciência. Pra ter uma resposta em definitivo de como que vai ficar a minha visão. Mas o objetivo é que com a córnea nova, o astigmatismo melhore muito e aí me dê uma visão muito melhor. Então, eu vou dando notícias de como vai ficar a minha visão, como é que vai ser nos próximos passos. Eu queria pedir desculpa por ter sumido, mas realmente, assim, foi um período muito complicado. Eu não sabia como é que ia ser a cirurgia de catarata, eu não sabia o que estava acontecendo. E é isso, de novo, agradecer a todo mundo que colaborou com a vaquinha, todo mundo que divulgou a vaquinha, que compartilhou o meu caso. Então era isso que eu queria falar com esse vídeo, porque eu senti que eu precisava falar sobre isso, eu precisava contar pra todo mundo que meu transplante saiu e explicar tudo o que aconteceu também nos últimos meses. Minha cirurgia tá marcada agora para dia 3 de fevereiro, segunda-feira, no final da tarde. Vai ser em Sorocaba, eu vou estar acompanhada da minha mãe e do meu irmão. De novo agradecer a todo mundo, porque toda a logística da viagem, como eu vou ficar lá, as passagens e a cirurgia, anestesista, tudo tá sendo pago com o dinheiro que a gente arrecadou na vaquinha. Então, de novo, do fundo do coração, obrigada a cada um que contribuiu, a cada um que divulgou, a cada um que mandou energia positiva. Desejo tudo em dobro para cada um de vocês. Vou tentar não sumir mais. É porque às vezes realmente é difícil mexer no celular, assim. E é isso, assim. Um beijo, um abraço no coração de cada um. E eu volto com mais notícias assim que tiver, com notícias boas, se Deus quiser. Beijo!